dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo o nosso podcast agora. Hoje nós temos um podcast bem interessante, eu creio que você vai gostar muito. Então, hoje o podcast é Empreendendo com a Naná. E eu tenho alguns convidados aqui. O Rodrigo aqui, que é meu parceiro aqui, que vai me ajudar nessa condução do podcast. Ele é da RLD Consultoria. Trouxe também um convidado aqui, o David Cussec, que ele é aí, que ele vai representar aí o Brasil do Bem. E também temos uma parceria aqui com o nosso convidado, o Anderson. Ele trabalha com importação e exportação com produtos da Ásia, China, Coreia. Então, ele vai falar para a gente como é esse mercado, como funciona, né? Todos esses trâmites para que você possa comprar da China. Você vai ver que não é tão difícil assim. Então, quero apresentar vocês aqui. Vou dar um tempinho para o David Cussec falar. Olá, bom dia, Naná. Bom dia, boa tarde, boa noite. É. Para quem estiver assistindo a gente aí, mais adiante. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Bem, Anderson? tudo certo. O Anderson é meu parceiro aí da China, nossos negócios, e nós iniciamos aqui em Curitiba um clube de negócios do Carlos Wieser Martins chamado Brasil do Bem. Nos reunimos todas as semanas, toda quinta-feira, exceto feriados, uma quantidade de empresários que vêm para fazer o seu network. Eles fazem o seu pitch, falam dos seus negócios. Nós convidamos você, que é empresário, empresária, a participar com a gente na rua Mateus Leme, 531, ali atrás do Shopping Miller. Um lugar muito bacana, um lugar histórico, e nós temos lá reuniões excelentes. Ontem tivemos uma reunião com 41 empresários, e de 2 horas, das 8h15 da manhã até as 10h15. Então esteja convidado. Obrigado, Naná, por essa oportunidade. Boa, Naná. E o Anderson, eu quero dizer também que esse podcast ele vai ser transmitido pela Rádio Paraná Oficial, TV Paraná Oficial, o canal das Tias do Zap, a Tia Pod, e também no nosso novo portal, na Notícia Online. Boa, Naná. Obrigado pela oportunidade de participar do seu podcast. Obrigado, Rodrigo, também, está aqui com a gente hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão nos assistindo, né? Agora, nesse momento. Presidente, eu brinco com o presidente, né? Mas um grande amigo, Cussec. Bom, eu sou da Action, né? Essa é a minha empresa, como a Naná falou no começo. E também eu moro na China, como ela bem disse, né? Vou falar um pouquinho mais sobre essa parte aí de como é do outro lado do mundo. Enfim, a parte de exportação, importação. Antes disso, como é que funciona, né? Então, a Naná disse muito bem, não é difícil, mas se você não tem um manual para montar um móvel, fica difícil de montar um móvel, né? Sai errado, falta peça, sobra peça, a gente fica naquela loucura, como é que eu monto, como é que eu faço, mas quando você tem o manual, é sucesso, e vai ser assim com a Action, se você tiver ela contigo todo o tempo. Entre em contato com a gente e nós vamos ajudar você. Naná, Então, passa o tempo aí para você. Então, tá bom. O Rodrigo também pode se apresentar. Faltou você. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Rodrigo, né, como a Naná disse, da RLD Consultoria. Eu sou bancário aí desde 2005, correspondente bancário aí, atuo com financiamento. Também tenho aí a parte de parcerias aí com empresários, na parte de consultoria com crédito, fazer essa unificação aqui de business, né? Então, é o motivo desse podcast. Então, muito feliz aí com a visita aí do Anderson, veio da China aqui para nos prestigiar, o David aqui do Brasil do Bem. Então, muito feliz aí com a parceria. Então, esse podcast hoje ele tem muito valor, porque hoje nós vamos aprender como é que funciona essa questão de importação, exportação, imposto, todas essas situações. E você que é empresário, fica ligado na gente, que a gente é sucesso. Então,
Falando em China agora, vamos falar um pouquinho sobre China. A China, a gente tem muita ideia do que é a China. Ah, China, é verdade que eles comem comida, rato, barata, essas coisas assim. Como é que funciona lá, né? Como é que é isso lá na China? Como é que funciona a questão de cidade? Como é que é para morar lá? Você foi do Brasil para morar na China, né? Quando você chegou lá, o que que você achou estranho e o que você achou legal? Bom, tudo eu achei estranho, Naná. É um mundo totalmente diferente do que as pessoas falam, isso com certeza. Foi um país muito receptivo para minha família. Claro que nós, como latino, né, do outro lado do mundo, ou dessa parte aqui, a gente sente um pouco quando vai para lá, né? Eles tomam água quente e a gente, poxa, não pode tomar água gelada, né? Então tem algumas coisas que são diferentes aí. Mas foi muito legal, foi muito especial. Eu queria colocar um adendo aqui, antes da gente ir do Brasil para a China, né? Não foi direto, né? A gente passou pelos Estados Unidos, moramos um ano nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, então, onde fica o Google, Tesla, Apple, enfim, várias outras empresas lá, enfim, e ali é a parte de tecnologia, né? Então, a gente ficou ali por um ano e depois eu fui para a China, né? Então, eu tive várias culturas aí antes de chegar ali na China e entender um pouco. O que eu aprendi é que nós não devemos julgar a cultura de ninguém, né? Então, quando eu cheguei na China, eu cheguei com os braços abertos para poder, a mente aberta, na realidade, para entender como é que funciona esse mundo, como é que é a comida deles, como é que eles se tratam, como eles conversam, como é que eles negociam, né? Por isso que eu abri minha empresa lá na China, né? Me senti abraçado por eles, né? Então, a gente julga muito, às vezes, antes de conhecer, né? A gente tem muito essa mania de julgar tanto as pessoas quanto um lugar. Eu nunca fui, eu tenho muito para falar de um local que eu nunca vivi, né? Então, e hoje eu tive essa oportunidade, hoje, e vou ficar por um bom tempo na China, né? Então, ter essa oportunidade de estar lá. Eu moro em Shenzhen e eu vou falar na minha visão, né? Então, talvez na visão de outras pessoas pode ter uma experiência ruim, né? Às vezes tem pessoas que falam, fui para Tailândia. Poxa, Tailândia é linda, maravilhosa, as praias, mas teve uma experiência ruim. Poxa, não foi legal. Então, cada um tem a sua experiência e a minha experiência está sendo ótima dentro da China, né? Apesar de ter uma experiência, a gente vai contar algumas coisas aqui interessantes, mas eu tive uma experiência que não foi tão agradável, mas eu acho que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Então, você falou muito sobre a comida, né? Sim, a comida é muito diferente do que nós estamos acostumados, né? Saímos para almoçar, né? Todo mundo junto, o pessoal viu, nossa, pegou bastante arroz, feijão, pegou bastante carne. Eu vi que você falou, vou comer arroz e feijão. Vou comer arroz e feijão aqui, então, assim, a gente teve... tem essa diferença da comida, né? Mas eu gosto muito do noodles lá, então eu como bastante. Eu comi tartaruga marinha, sim, eles me serviram tartaruga. Não sabia isso, boa, isso é bom deixar claro. Eu não sabia no momento, não porque eu não ia comer, mas depois que eu estava comendo, na hora que eu pedi para traduzir a tartaruga marinha, eu falei, puxa vida, que diferente! Mas enfim, pato é uma coisa que a gente come e assim, é bom deixar claro que Shenzhen lá, né, então a parte é onde fica ali a parte de tecnologia, e ali é onde tudo acontece muito rápido, né? É onde as coisas estão evoluindo muito rápido. A China, ela passa a parar de copiar um pouco as coisas, né? Vamos falar um pouco de business também. Ela passa a parar de copiar, a gente tem aquela visão, poxa, eles só mandam coisa falsificada e tal. Não, agora a China é muito inovação, tecnologia, são muito fortes, é muito rápido, as coisas mudam muito rápido, né? Então, a China, ela vem com essa força muito forte, né? Então, e para continuar ainda falando da parte culinária, é diferente e cada eles chamam de província, né? Então a gente chama de estados, né? De país, né? Enfim. Então lá, cada estado tem o seu tipo de comida diferente. Então tem um lugar que vai ser mais apimentado, para quem gosta de pimenta. Igual a Bahia. A Bahia também gosta de pimenta. A gente também tem, a gente tem aqui, né? É muito diferente, né? O tipo de tempero, né? Algumas coisas assim. Mas tem coisas que são tipicamente daquela região. E isso a gente tem que deixar, eu quero deixar claro aqui que cada lugar. E o meu lugar ali onde
Shenzhen é onde as pessoas, vou dizer que tem um pouquinho de cada lugar lá, né? A minha cidade só tem 40 anos de existência, né? O McDonald's chegou lá, foi um dos primeiros lugares que chegou o McDonald's, né? Então, é uma das coisas que chegou lá. Então, a gente tem as suas franquias que chegaram lá de comidas que ainda a gente tem desse lado, que a gente vê, né? Poxa, Eles comem pé de galinha lá, é bem comum, né? sim, pé de galinha, muito pé de galinha, né? O colágeno, né? Isso é importante. Nós mandamos muito pé de galinha, eles não. Aqui a gente joga fora e lá eles comem muito pé de galinha, e é muito bom. Eu não tinha experimentado tanto E pé de eles galinha. desossam o pé de galinha. Eu vi eles desossando, já vi um vídeo, eu falei, nossa, uma coisa mais difícil de desossar um pé de galinha. Mas eles têm esse Tem de trabalho. todo tipo, tem de todo tipo. Geralmente a gente come dentro do noodles também, com o pé de galinha. Tem 2 tipos de pé de galinha, tem um que tem mais carnudo, mas eles gostam muito do pé de galinha Eu brasileiro. como pé de galinha. Eu faço pé de galinha no frango. Eu não jogo fora, não, porque eu aprendi. Eu aprendi a gostar quando eu era criança, a gente morava no sítio, eu aproveitava tudo, a filharada, né? E a gente aprendeu a gostar. Mas isso é uma coisa interessante que Naná tocou no assunto, porque isso também se torna como business, né? Então, como é uma coisa que eles importam muito, né? Eles importam bastante pé de galinha, principalmente do Brasil, né? Eles têm essa questão. Eu tive clientes dentro da China pedindo bastante pé de galinha. Então, isso é uma coisa interessante, né? Não só isso, como açúcar, como outras coisas a gente importa para a China. Mas pé de galinha é uma coisa interessante. E a agricultura lá? Tem agricultura na China? Como aqui no Brasil, acho que é difícil. Acho que o Brasil é mais produtor do que outros países. Aqui, pelo menos é o que eu sei. Até onde o ponto que eu sei, com certeza o Brasil ele tem uma expansão muito grande na parte de agricultura. Tem agricultura sim lá, tem muitas outras coisas que eles plantam e cuidam, mas isso fica muito mais lá para cima da onde eu moro. A minha parte ali é muito mais tecnologia, inovação e muitas outras coisas ali. Mas com certeza tem a parte de agriculturas. Muitas pessoas deixaram a agricultura para trabalhar dentro das fábricas, porque viram a necessidade ali de aprender e se desenvolver. Isso é um pouco interessante também, porque o povo chinês foi evoluindo, né? E aí eles foram indo para as fábricas para aprender cada vez mais de como trabalhar, poder ajudar a sua família. Sei lá, 40 anos atrás, as pessoas saíam muito da China para buscar oportunidades de trabalho, né? Então a gente vê, a gente fala muito da 25 de março, 25 de março, então eles saíam muito de lá para poder ter só a oportunidade aqui. Mas sim, tem plantação, tem ainda a parte de bambu, eles têm Sim. muita parte de bambu também, né? Tem a cidade do Panda, né? Como eu falo, então cada província tem seu lugar, né? Então tem a cidade do Panda que eu tô para visitar, ainda não visitei, então é bacana, é legal. Os carros elétricos lá já tá tudo dominado? Como que tá? Sim, Shenzhen é onde eu moro, a cidade, como eu falo, sempre muito desenvolvida, muito rápido. Não só os carros, como os ônibus também são elétricos e tem algumas marcas que dominam bastante o mercado e você acho que eu acredito que vocês estão percebendo o quanto eles estão dominando o mundo. E Sim, a gente BYD falava já muito- está aqui. A gente então, a gente falava muito assim, não vou comprar o carro da China, né? O carro da China é ruim, não, vou comprar de outra marca, Volkswagen, enfim, outras marcas. E nós percebemos o quanto isso está chegando no Brasil, né? Toda a parte aqui nós chamamos de Uber, né? Lá a gente chama de Didi, né? Que são os carros que buscam... Mas sim, a maior parte da frota, que o pessoal que trabalha com carro, né? E leva de transporte de pessoas, a maioria vai ser elétrico. E não tem motorista, tem uns carros que não tem motorista. Esses carros são carros ainda que estão fazendo mapeamentos e buscam um pouco disso. A gente tem um pouco isso nos Estados Unidos. Eu vi mais isso nos Estados Unidos do que na China, tá? Eu vi mais isso nos Estados Unidos do que na China. Na China, eu vi mais a questão do elétrico e, enfim, foi essa parte onde eu percebi mais.
parte de carro elétrico, basicamente, onde eu moro, dominou A totalmente. tecnologia tem dominado o mundo de uma maneira geral, né? E isso me preocupa um pouco, porque o trabalho, a força do trabalho humano está sido aí. Então, se você não se atualizar em tecnologia da informação, você vai ficar para trás, né? Isso é verdade, isso é verdade. A China, ela vem tão forte que ela vem competindo de frente, né? A gente vê as EAs aí brigando, né? Sim. Para ver quem tá na frente, a ChatGPT, a DeepSeek, se eu não estou falando errado, né? Que a gente brinca entre os brasileiros, né? A gente fala baleinha, né? Que é o símbolo deles lá. Então, apesar de ser um nome americano em inglês, né? Um nome chinês, né? Aham. Então, a gente tem aí eles dominando bastante e vindo bem forte na questão. Então, eu acho não, tenho certeza que a China e principalmente Shenzhen ali onde eu moro ali, eles perceberam que a questão da tecnologia, a inovação era o caminho que eles deveriam seguir e hoje eles seguem muito forte, né? Então, quando eles passaram essa ideia de que a gente fala, eles só copiam, né? Falsificam, coisas assim, né? Não, e aí as coisas passaram a ser mais inovação. Teve até um vídeo recente na internet também, de um chinês mostrando que tudo é feito lá, né? Aham. Algumas coisas. E tem muitas fábricas que são feitas lá e eu acredito nesse vídeo, porque foi um vídeo um pouco polêmico, né? As Aham. pessoas falando de algumas marcas luxuosas, mas eles fazem muitas coisas lá. Mas tecnologia é uma coisa que vem avançando muito, inovação. Então, eu vi na feira da Canton Fair, acho que isso é interessante a gente falar, e a Action também ajuda as pessoas que querem ter a oportunidade de visitar a Canton Fair, nós podemos ajudar, tanto na estadia lá e buscar pessoas que podem ser, pessoas que podem ajudar ali na busca por algum produto específico ou tudo mais, e deixar claro que nós, como empresa da China, nós conseguimos entrar dentro das fábricas, então isso é interessante. Então, isso não, a gente tira o intermediário, a gente tira todo e qualquer problema que pode ser, a gente entra para dentro da fábrica, estuda o produto, e aí a gente passa a fazer todo o processo ali do trabalho. Mas sim, a gente vê uma evolução muito grande, né? A China percebeu que ela tinha que investir no povo dela, né? Então, assim, a gente fala muito do estudo, né? O estudo, eles falam muito de estudo, estudar. E eu vejo as crianças lá. Isso é uma outra coisa que... modelo, né, para o mundo. São bem rigorosos na questão da educação. Boa. Esse é um tema muito interessante de falar e que eu vi. Eu estava indo passear, eu estou indo para Hong Kong, né? Então, da minha cidade para Hong Kong de trem-bala ali é 1 hora. O trem-bala também é uma outra coisa interessante que a gente pode comentar depois, mas ele pega ali 300 e poucas por hora ali, e você nem sente. Você está Questão de sentado, é segundos. muito rápido, então é muito bacana. E eles entenderam também que a parte de ferroviária é interessantíssimo fazer, né? Enfim, eu estava indo para Disney e as crianças estavam indo estudar no sábado. E a gente falou, nossa, que interessante. É segunda-feira, a gente está perdido aqui no tempo, né? E não, porque foi um feriado que teve na semana. Eles estavam repondo aula. Então, eles estavam indo para a escola para repor aula. do Repor dia do feriado. do dia do feriado. Se a gente tem um feriado aqui, não tem Ele aula, já não emenda vai para ter outro aula. dia para Vai. aproveitar o final de semana É isso inteiro. aí. Então, Nossa. lá é diferente. Lá eles estavam repondo aula, as crianças estavam bem, então eles são bem rigorosos também no estudo. Muita lição de casa, muita coisa ali para eles estudarem. E eles levam muito a sério a questão do estudo. Igualzinho o Brasil, né? Só que não. Puxa vida, a educação do Brasil tem muito a mudar, muito. Né? Eu acho que... acho não, né? Eu sempre falo muito acho, né? Mas... temos que aprender muitas coisas com outras culturas, né? Como eu fui com a mente aberta, eu pude ver e também, bom, tem coisas que são diferentes na nossa, né? Eu vejo coisas, uma coisa mais, eu sinto o calor nosso brasileiro não muda, né? Essa coisa do brasileiro se abraçar e ter mais eu me sinto mais aqui em casa quando eu tô no Brasil. Sente mais calor humano, né? Isso. Eu acho que é porque talvez eu não entendo muito mandarim, talvez eles estão falando mais coisas ali interessantes e eu ainda não entendo tudo, né?
Isso também é uma outra coisa, né? Algumas pessoas falam inglês, mas não todo mundo. A maioria fala mandarim, então ali onde eu moro, na minha região. Uma outra coisa interessante sobre estudo é que toda segunda-feira eles vão com lencinho vermelho, né? Eles vão para jurar bandeira. É uma coisa que eu sinto falta. Não sei o que vocês acham. Na minha época de criança, nós fazíamos isso. Isso. Hoje já não mais. Hoje, no Brasil, está quase proibido usar bandeira. Mais um pouquinho está proibido usar bandeira. Estou querendo colocar até na parte do amarelo da bandeira um vermelho já. Então, infelizmente, a gente precisa resgatar esse patriotismo, né? Isso é verdade. Então, toda segunda-feira eu vejo as criancinhas indo com o lancinho bonitinho, e é super sério, eles estão ali na fila bonitinho todos, e aí jurando a bandeira ali, acho super interessante isso, e gosto muito disso, né? Eu lembro que a minha época, acho que foi a época que foi acabando isso, né? Acho que eu fiz uma ou duas vezes quando criança, e depois quando já estava um pouco mais já para terminar ali o ensino médio, já não tinha mais isso de jurar bandeira. A gente até falava, nós falávamos, nossa, que legal, não vamos precisar jurar bandeira, tem que fazer fila. Mas não, eles são muito Isso é patriotas. importante, a questão da disciplina, isso ajuda muito no caráter de uma criança. Você falar... Então, lá no Brasil do Bem, a gente faz etiqueta hino nacional toda semana, né? E a gente costuma perguntar, como foi a última vez que você cantou o hino? Isso é verdade. O pessoal cantava só quando era pequeno. Na nossa época. Que Ou em jogo de futebol, na Copa do Mundo. aquela emoção no coração, era a emoção no coração de cantar o hino. Então, isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Antigamente a gente não via muito chinês andando pelo mundo aí, né? Hoje a gente vê bastante chinês andando, né? Cuba, Coreia do Norte, eles não ficam andando por aí, né? Como é que é para um chinês poder viajar pelo mundo hoje? Tem liberdade para isso? Não. Sim. Onde eu moro, em Shenzhen, é muito comum eles terem negócios próprios em outros lugares, né? Eu tenho uma equipe, né, que trabalha lá comigo em Shenzhen e ela chama Ana, né? Eles colocam um nome ali para ficar mais fácil da gente poder se comunicar e conversar. Então, a Ana, por exemplo, ela vem para Colômbia, ela vem para outros países para fazer a parte de desenvolvimento da empresa chinesa que tá fora. Então, isso. Então, a Ana, ela faz toda essa parte aí. Ela, na realidade, entra dentro da empresa para ver a otimização, parte de robótica, ela vem para fazer toda essa parte e ajudar. Então, a China vem com a ideia de dominar muitas coisas, né? A gente, obviamente, que acredito que a Shenzhen tem uma evolução muito grande na tecnologia. Acredito que mais para dentro da China, algumas pessoas não têm tanto essa questão de eu quero sair da China, aquela coisa, né, dos nossos pais mais antigos, né, se falar de ir para um outro país, não vai, não, fica aqui, né, tem aquela coisa, vamos ficar aqui junto e tal. Eu acho que, assim como era no Brasil antigamente, aqui também, na China também, acho que tem um pouco disso, né, as pessoas falam, não, você fala Brasil e tal, tem pessoas que não... nem ouviu falar das pessoas mais antigas. Então, você estava falando agora há pouco que você pode levar pessoas, né, ajudar as pessoas que querem ir para a China, fazer visitas, conhecer as fábricas, o polo comercial da China. Principalmente a Canton Fair, né? A Canton Fair é uma coisa que é uma feira muito grande. A Canton Fair é em Guangzhou, que é pertinho, eu vou falar que tudo é 1 hora, né, de trem, né? Mas é basicamente isso. Se eu quiser ir para a China, tem alguma coisa que eu preciso saber sobre comportamento dentro da China? O que você pode, o que você não pode dentro da China? Porque eu sei que nós temos restrições em algumas coisas, mas eu não sei se é verdade. Então, se eu quero ir para a China, o que eu posso, o que eu não posso fazer lá? Porque a minha prima foi uma vez, ela não podia fazer vídeo. Isso é verdade? Não, onde eu moro não tem isso. Em Shenzhen, em Guangzhou, muitas pessoas fazem vídeos próprios, as pessoas da China vão fazer vídeo. Eu conheço muito a parte mais de negócios, né? A parte mais turismo, né? De ficar passeando.
Obviamente tem uma diferença ali entre a gente poder falar um pouquinho, não diferença, mas Hong Kong ainda é China, obviamente, mas você tem algumas coisas que em Hong Kong você consegue fazer que talvez mais para dentro da China você não vai conseguir. Mas ainda mantém-se toda a China, né? Então tem a minha cidade é muito nova, né? Tem 40 anos Sim. só de existência, então ela foi Foi projetada projetada mais para a questão projetada dessa. para, assim como Brasília, né? Foi Aham. projetada para alguns fins, né? Então, assim como Beijing e outras cidades, Guangzhou, são cidades grandes, né? São cidades. Guangzhou é um pouco mais antiga, né? Se eu não me engano, é a quarta cidade, se eu não estiver falando errado, é a quarta cidade mais antiga da China, né? Então, você consegue ali encontrar muita coisa ali interessante. Agora, falar o que pode ou não pode fazer, eu acho que é só seguir o que o chinês está fazendo. Se você fizer diferente, você já fica Uma preocupado. curiosidade minha. Mas eles são bem... Acho que falando um pouco da cultura mesmo, eles são as pessoas mais internas, assim, né? Essa coisa do ficar se abraçando na rua, né? Ali o casal, coisas assim, não tem muito isso não. Não Não tem vejo toque muito isso, físico. não tem muito isso não, Mas tem muitos lugares onde você não tem muito isso na rua. Não. Mas gravar vídeos, eu gravo vídeos de lá para cá, muitos vídeos, né? Justamente por causa da minha empresa, para divulgar o trabalho. Eles têm muitas coisas que eles ficam fazendo vídeos. Tem muita gente que faz, tem o próprio TikTok deles, né? Então tem gente ainda fazendo a dancinha na rua, né? E tal. Então, mas é o jeito deles. E a questão religiosa lá? Lá tem liberdade religiosa? Uma boa pergunta e eu aqui acho que vai uma pergunta um pouco polêmica até para responder, é mais difícil, né? Não exatamente. A minha religião cristã não tem essa liberdade ali. Apesar que Hong Kong eu posso falar mais abertamente sobre religião. Eles não falam muito. Política e religião são coisas que nós não tocamos muito no assunto. Acho que não. Para mim, principalmente que sou um estrangeiro, eu não vou ficar tocando muito nesse assunto internamente lá, né? Eu não vou ficar falando sobre isso, porque se o chinês não está falando e ele não vai falar, eu também não vou falar, né? Por que que eu vou? É igual entrar na casa de alguém, né? Eu tô entrando na casa de alguém e vou falar para ele o que ele tem que fazer ou não fazer. Eu não vou fazer isso, né? Eu vou respeitar o espaço que eles têm. E liberdade religiosa é uma coisa que nós não temos muito lá. Não Então, tem igreja cristã nenhuma lá? Tem, né? Tem. Tem igreja cristã, mas é uma coisa que nós não falamos muito. Deixa. Deixa uma coisa. Não Isso, pode fazer proselitismo. Isso. Nós não temos missionários lá que andam falando da igreja pra rua, nem nada disso, mas É uma coisa bem discreta. é como eu falo, né? Novamente, se eu tô dentro da casa de alguém, ele não tá falando daquele assunto, por que eu vou falar, né? Sim. Tem gente que, quando a gente vai num churrasco, a gente já conversa dentro do carro ali da família, né? Quando vai juntar toda a família. Meu, faz 10 anos que a gente não junta a família. Não vamos tocar no assunto de futebol, né? Porque se vai sair briga ou algo do tipo, então a gente não toca de política, né? Direita ou esquerda, então... Sabendo que tem divergências, né? Isso, então... vou tocar um assunto, né? Eu acho que talvez um chinês internamente, um que nasceu lá, né, foi criado lá, ele pode falar melhor do que eu, né? Ele talvez para ele normal, né? Então, eu que sou religioso, eu sinto um pouco, sim, né? Mas eu converso com a minha esposa, nós podemos, sim, dentro da nossa casa, internamente fazer nossas orações, isso nós não somos proibidos, não tem ninguém vigiando dentro da minha casa, ninguém nunca me parou por causa disso, e é uma coisa mais discreta, né? É uma coisa mais tranquila sobre isso. Eu acho que evita também briga, né? Briga ou algo do tipo, manifestação, são coisas que eu não vejo na minha cidade. Minha cidade é extremamente limpa, tranquila, futurística, nossa, maravilhoso. Tuas crianças vão para a escola lá? Sim, vão para a escola. Estão aprendendo mandarim?
Eles vão para a escola internacional, né? Então, eles tem um dia do inglês e tem um dia do chinês. Sim, estão aprendendo mandarim. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela fala muito mais do que eu, tanto o mandarim quanto o inglês. Ela domina bastante coisas, né? E ela, na mesma frase, ela vai usar ali um ni hao, um xexê, né? Aham. São coisas que ela usa ali. Julie, 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 provavelmente estou falando errado aqui. Os chineses vão ficar um pouquinho bravos comigo, mas sim, ela fala mais do que eu e consegue fazer algumas coisas mais interessantes ali. Ela consegue dominar mais a língua e falar mais. Com 3 aninhos já consegue muito bem. Vamos falar um pouquinho mais agora do seu trabalho. Você tem uma Boa. empresa lá. Boa. Uma empresa lá. O que a sua empresa faz lá na China? Como é que você conseguiu abrir esse negócio lá? Foi fácil abrir esse negócio? O governo deu essa abertura para vocês? Boa pergunta, Naná. Eu acho que agora vai o podcast inteiro quase, mas a gente vai conversando e vocês vão fazendo pergunta e a gente vai podendo trocar aqui informação. Antes de abrir a minha empresa, né, eu tô lá, é bom deixar claro que eu tô lá só há 1 ano, né, eu tenho muita coisa para aprender da cultura chinesa, mas eu tenho muitos amigos lá que me ajudaram e me acolheram. Apesar de eu falar que o Brasil é um país mais acolhedor, eu tive muitos amigos e amigos verdadeiros. Eu acho que isso é importante, né? A gente fala um amigo da onça, amigo da cobra, enfim, né? A gente tem muitas essas expressões, né? E foi muito interessante o quanto, quando eu conheci alguns chineses, assim, eles super me abraçaram, foram super meus amigos, né? Me levaram até para jogar futebol lá, vamos jogar bola, tem um time de Shenzhen e tal, enfim, eles queriam participar junto comigo. Eu via que eles não queriam muito, não era muito que eles gostavam mais de basquete ou de outras coisas. Eu gosto muito que as crianças praticam outro esporte lá, e eu vejo muito isso. Tênis de mesa é uma coisa que eles praticam, Eles a gente chama de dominam bem. ping-pong, né? Que a gente chama de ping-pong, e eu falo muito tênis de mesa, enfim. Eles têm o basquete, eles têm muitos outros esportes que eles praticam. E deixar claro também que, tipo, a gente chama de peteca, agora não vou lembrar o nome exatamente, mas eles jogam algo lá interessante que eu vejo eles brincando na rua e acho máximo, né? Acho muito legal isso, né? Bom, agora vamos falar como é que surge minha empresa lá, né? Eu vejo uma necessidade, tá? Por isso que eu por isso que eu abro minha empresa lá, né? Mas antes de abrir minha empresa, eu tive que ter esses amigos, né? Fui conhecendo, fui entendendo, fui conhecendo, né? E as pessoas começaram a pedir coisas da China para mim, né? Poxa, como é que faz? Eu cheguei primeiro com a ideia de commodity, né? Então, eu entrei na parte do açúcar, a parte de cacau, né? Então, tinha algumas coisas que eu queria importar para a China, de vez, pé de galinha, né? Como a gente falou bastante no começo. Então, eu chego por essa parte. E essa parte, sim, tem que ter um controle. Como aqui também a gente tem uma quantidade de importar algumas coisas, lá também tem as regras de importação. Sim. E principalmente de commodity, né? Então eu falei, é mais difícil, né? Eu preciso aprender mais, né? Então eu fui mais pro lado depois da exportação. E quando eu fui pro lado da exportação, muitas pessoas me pediram como painel solar, painel de LED, e eu comecei a ver um mundo assim, eu falei, nossa, tem uma oportunidade muito Um leque de oportunidades. nossa, muita coisa, como hospitalar e muito mais outras coisas, né? Então, e o chinês, diferente daqui, que talvez não... eu tive 2 ou 3 experiências aqui que as pessoas não abriram a porta da empresa, preocupado, né? Se a gente ia assaltar ou algo do tipo assim. E lá é diferente. Lá eles me deixaram entrar na empresa, pode conhecer, fica à vontade. Então, eles me deram essa oportunidade, né? E quando eu vi que o brasileiro estava me pedindo muitas coisas, eu falei, opa, eu preciso profissionalizar isso aqui. Não dá para viver uma coisa só vendendo ali, né, daquele jeito e não fazendo da forma correta, né? Então eu fiz 1 ou 2 exportação para entender como é que funcionava e aí eu passei, aí foi quando surgiu a Action para também ajudar em dois pontos, né? O brasileiro tinha um problema também de enviar dinheiro para a China, né? Ele não entendia como ele fazia, então eu abri uma offshore para que ele pudesse ter esse caminho. Mas a gente tem aqui também muitas outras empresas, né? A gente pode fazer a parte de câmbio, então isso ajuda bastante o brasileiro.
Então, surge primeiro a necessidade de ter uma pessoa lá dentro para falar para eles assim, olha, essa e essa é a fábrica, são verdadeiras, pode comprar, né? Como as pessoas falam, vou comprar ali em algum marketplace, e eu falo, não, nunca chega o produto para mim, nunca chegou, né? A gente fala o chinês fantasma, né? Nunca chegou o produto para mim, como é que eu faço, né? Então, eu vi a necessidade de entender isso. Então, antes de fazer a exportação, ela é só um pedacinho do processo da minha empresa. Apesar de ser a empresa de importação e exportação, eu faço um trabalho bem antes disso. Eu faço a pesquisa para o cliente. Então, eu não tenho nenhuma empresa que eu preciso fazer ali, preciso importar dela, eu preciso fechar com ela. Não, eu tenho ali a China toda aberta ali, onde eu posso trabalhar junto com eles. Então, a gente faz toda a parte de pesquisa primeiro de mercado ali dentro da China, dentro daquilo que o meu cliente quer. Meu cliente falou, olha, eu quero painel solar, eu quero um microfone desse aqui, né? O Wesley vai me pedir aqui para mim, poxa, eu quero os microfones que estão em alta, eu quero um tradutor, aquele de colocar no ouvido, que antes de lançar aqui, de lá já estava há muito tempo já as pessoas pedindo lá. Então, você vê... E outra, eu vejo muitas outras culturas lá dentro também, isso é importante, né? Não é só brasileiros que tá lá não, tem indianos, tem várias outras línguas lá dentro, tem várias outras culturas lá dentro, isso é importante. Então, eu faço uma pesquisa interna, apresento geralmente 3 ou 4 empresas para o meu cliente, para que ele perceba que eu não estou amarrado com ninguém. Então, apresento para ele, mostro para ele ali, olha, eu tenho essas empresas aqui, o que você acha dessas empresas? Eu gostei dessa aqui, perfeito, então eu vou lá. Aí eu faço uma filmagem até o ponto onde o chinês me deixa fazer. Por quê? Não é por causa de lei ou algo do tipo, porque ele também está se protegendo, né? Claro. Obviamente. Então, vendo isso, essa parte, eu passo a entender ali e falo, olha, beleza, eu quero fechar com essa empresa, tá? Então, aí a Action entra e faz todo o processo para ele até chegar. Então, a gente faz até chegar na porta da casa dele. Então, a gente faz door to door, né? Que a gente fala, então, porta a porta. Então, eu pego da porta da empresa da China e entrego na porta da casa dele, se for necessário. Tem gente que fala para mim, não, ó, até o porto... Depois paga o frete. Eu assumo o risco aqui daqui para frente, enfim, as coisas vão... Eu assumo pegar essa mercadoria, né? O risco, na realidade, ele é dividido, é normal, né? Enfim, existe o risco, né? Em questão de pequenos, né? Eu tiro muitos riscos, né? Dessas outras coisas. Eu falo de caso aconteça alguma coisa com o navio, né? Mas, enfim, é muito difícil acontecer alguma coisa com o navio. Então, nós fazemos todo esse processo. Então, é um processo antes, né? Então, eu gosto de fazer isso. Então, eu faço uma pesquisa, mas antes de fazer essa pesquisa, eu também converso com o cliente. Então, você aqui me pede um broche, me pede um anel que cola um com o outro para virar uma brincadeira, né? Como é que a gente pode chamar, presidente? Anel dos Super Amigos. Dos Super Amigos. Toca aí, o Toca Aí, né? A gente estava conversando um pouquinho, é um dos projetos que a gente tem aí, o Toca Aí, então ele gruda. Então, eu entendo a necessidade do meu cliente e aí sim eu começo o meu trabalho. Então, é muito mais ouvir do que eu falar, né? Muito mais do que ouvir o que falar, e depois eu passo a falar, olha, funciona assim, 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 tal. Então, assim, a gente teve no Brasil do Bem, eu participei ontem, foi excelente, foi maravilhoso. De lá eu tirei muitos frutos que querem importar coisas da China, que se sentiram mais à vontade para importar da China. Mais confiança, né? Mais confiança. Você vende apenas em grandes quantidades ou produto unitário? Se eu quiser comprar uma máquina ou uma câmera dessa aqui que o Wesley tem, vende uma só ou tem que ser para uma empresa? Olha, no momento, eu trabalho muito com a maioria das pessoas que me pedem. Eu não tive nenhuma pessoa me pedindo assim, unitário.
eu sempre trabalhei dentro de empresa para empresa. Sim. Mas eu vou deixar sempre bem claro, depende da quantidade. Talvez você quer pedir uma, mas vai pedir 5, 6, e aí faz sentido. Uhum. Faz sentido, talvez. Dependendo do produto, né? Sim. Eu falo que tudo depende, né? Tudo depende. Eu nunca vou falar não. Aham. Então eu vou falar, tudo depende. Depende do produto que você quer importar. Uma camiseta? Uma só não. Uma só não vai fazer sentido. Para isso já tem aí outros aplicativos que Isso. vendem, né? Entendeu? Então, assim, o médio pequeno empresário é o que geralmente me procuram. Os grandes geralmente já tem alguém lá, né? Ou até me procuram também. Eu tenho algumas pessoas, alguns que têm um faturamento muito alto, mas o unitário raramente me pedem algo por causa da questão de, eu acredito pelo valor, né? Pelo imposto. O imposto, não vale a pena O pedir. imposto, Então não vale a pena você me pedir algo que não vai valer a pena ali. Ah, legal. Então, dentro dessa sua experiência aí de importação e exportação, você falou que a tecnologia, ela é que mais sai. Mas você traz todo o tipo de mercadoria para o cliente aqui do Brasil? Qual foi a coisa mais inusitada que você mandou para cliente Coisa aqui? mais inusitada. Pedra? Boa pergunta. A gente está trabalhando com pedra. A gente está trabalhando com pedra para obra construtoras, perfeito, obrigado. Mas é uma pedra interessante, porque essa pedra ela pode ser usada até dentro de hospital. Não é porosa. Ela não é porosa, perfeito. Então, e obviamente eu sempre faço um estudo de mercado aqui no Brasil para ver se tem uma aceitação. Talvez não tenha aceitação aqui, mas eu tenho abertura em Dubai, ou talvez tenha abertura em outros países que podem me aceitar, né? Mas eu acho que a coisa mais inusitada para mim e diferente foi o cacau. Eu não achava que o cacau era tão forte assim. E foi pedido cacau na realidade de importar, né? Para o cacau para lá. Suco de laranja para importar, açaí. Foram coisas que eu vi algumas pessoas fazendo. Eu não fiz, eu diretamente não fiz, mas eu vi pessoas fazendo internamente. Como eu falei, eu ainda sou novo lá, apesar da minha empresa eu entender já o mundo de importação e exportação. Isso é excelente, é onde eu foquei bastante. O suco de laranja vai começar a sobrar aqui no Brasil, né? Vai mandar para a China. Vai mandar para a China. Eu espero ter os clientes lá. Uma curiosidade, eu conversava com um gerente chinês lá, alguns projetos nossos lá, né? E eu conversando com ele e tal, e viramos amigos. Ele falou assim, olha, posso te pedir uma coisa? Ele pode. Eu morei com um casal brasileiro do Rio Grande do Sul, e eles me serviam uma bebida chamada chimarrão. E acompanhava de torresmo. Você pode mandar torresmo e chimarrão para mim? Falei, fiz uma caixa para ele, coloquei uns pacotes de chimarrão, a bomba, a cuia, coloquei uns pacotes de torresmo. Eu lembro que na época deu R$500 para enviar. Ele ficou tão feliz, sabe? Ficou tão feliz. Como é que eu te pago? Não precisa pagar não, fica tranquilo, né? Aí o próximo carregamento que ele me mandou não cobrou frete, sabe? Que beleza, negócio da China. Isso é muito bom. O Guaraná também, alguns falam, nossa, que saudade do Guaraná, né? Mas a gente consegue lá, Guaraná, porque lá também tem o Sam's Club, né? Então a gente tem que deixar essa parte aí. Tem as comidas de importados também lá, como a gente também tem aqui da Coreia do Sul, né? Tem muita coisa aqui, né? As pessoas assistem o dorama, querem as bebidas, querem as comidas, né? O skincare. Skincare, né? Então, mulherada, ele pode trazer lá da Coreia todo o material que a gente quer. Fica a dica, vamos abrir uma lojinha. Boa. A skincare é muito forte na Coreia do Sul ali, as pessoas passam ali para fazer um spa, é muito interessante. Uma coisa que eu quero deixar, assim, mais claro, assim, quando as pessoas me perguntam, o que você mais gosta lá? Segurança. Segurança é incrível. Eu vejo as crianças entrando dentro do metrô para ir para a escola. E crianças, assim, que eu fico assim, São Paulo, o pai estaria ali com a criança. Eu moro, né, em São Paulo, então, a minha família ali, eu falo, que isso?
E Andar eu- com celular na rua é um perigo. não, na Paulista eu trabalhei na Paulista, eu era também na área bancária, eu vi ali pessoas também na área bancária, eu trabalhei na área de seguros, né, na realidade na Paulista. Bancária foi mais no interior aqui em Campinas, mas em São Paulo eu ia muito para Paulista para trabalhar na Zurich Seguros, né? Eu trabalhei ali um tempo e eu via muitas pessoas roubando o celular, né? Então eu tinha essa visão, né? De ficar esperto, olhando, e eu fico assim na China às vezes. Nossa, e é super seguro, nunca me aconteceu nada. Novamente, eu falo na minha visão, né? A visão de um estrangeiro que está em Shenzhen, né? Uhum. Então, que mora ali em Shenzhen, me sinto extremamente seguro. Nunca vi nada acontecer assim na minha frente, nem nada disso. Que sonho. Talvez eles estão falando alguma coisa lá e eu não estou entendendo, mas ver, nunca vi nada, né? Minha filha, me sinto muito seguro, né? Minha esposa falou, nossa, perdi meu celular, cadê meu celular? E eu falei, não, tá aqui, tá tranquilo, tá na bolsa, tá do lado. Outra coisa faz muito tempo que eu não vou no mercado. Quando a gente chegou aqui no Brasil, falou, a gente vai no mercado. Então a gente pede tudo pelo aplicativo, eles têm um aplicativo que está tudo lá dentro, otimizado, né? Que eles chamam do WeChat. Então tá tudo ali dentro. Então, ali você tem a parte de comida que você pede, eu tenho tipo o iFood que a gente pede, você pede o Uber, né? Que lá é o Didi, então você vai pedir ali dentro. Então, você tem tudo dentro de um aplicativo só. Então, eles fizeram de uma forma que se tornasse fácil, se funciona muito fácil. Para pagar, tem coisa agora, né, que a gente já fala com a palma da mão lá, funciona muito bem, com essa coisa de pagar com a palma da mão, isso é super interessante, assim. Mas não é chip. É só impressão digital. Não, você não implanta nenhum chip dentro então, dessa... Não, você... O Didi tá chegando no Brasil. Sim, 99, né? Compraram eles 99. Perfeito. E o chinês está dominando o mundo, meu amigo. Então, É bom ter essa concorrência, sabe? E internamente também existe essa concorrência. É bom deixar também claro, eles também procuram sempre ser cada vez mais ali. Poxa, ele sabe que se ele não fizer o melhor, ele vai ter outra pessoa ali buscando. Mas assim, para falar da minha cidade, eu até suspeito de falar de Shenzhen. Então, você falou que China é setorizada, né? Isso. Que a gente estava conversando ontem, você falou sobre a questão de você mudar de uma cidade para outra, não é bem assim, né? Então, eu quero que você fale sobre isso depois, mas eu primeiro quero continuar a falar um pouquinho do seu negócio. Se eu sou uma dona de um material de construção, eu vendo lá pá, chave de fenda, fio elétrico, todas essas coisas você pode trazer para mim. Sim. Todo e qualquer tipo de produto a gente vai estudar, todo e qualquer. Seja na área de obra, seja na área de hospitalar, seja na da tecnologia. Insumos hospitalares. Tudo. Insumo, acessórios, todo e qualquer tipo. Também na parte, como eu falei, muito da tecnologia também, né? Então a gente tem muita coisa. Alimentação. Painel de LED foi uma coisa que eu trouxe recente, então... foi tudo, de tudo um pouco eu trouxe, eu trago de lá. Então, minha empresa é de importação ou exportação, não importa. Não importa o que é, roupa, qualquer coisa. Roupa, a gente tem também ali cosméticos. Tem isso. A gente também, eu tenho abertura também na Tailândia, Vietnã, para poder trabalhar. Então, não é só da China, é Coreia, Tailândia. Isso. Né? Isso. Normalmente as pessoas me procuram, olha, você tem aquele... seu intermediário, me chama intermediário na China. Não, é meu amigo lá, ele mora lá. Posso pedir tal coisa? Então, conversa diretamente com ele, daí eu dou o contato do Anderson, né? E já faz todo a trâmite legal lá, né? Como aconteceu com o Ed, né, Ed? O Ed tá ali por trás das câmeras, mas o Ed foi um fruto, isso eu quero deixar bem claro, isso foi um fruto do Brasil do Bem, de poder participar, né? Então... eu falo presidente, mas Kusek, um grande amigo meu, que deixou eu participar ali do Brasil do Bem e mostrei também valores, né, do que eu podia agregar dentro do processo ali dos empresários e poder fazer. E aí surgiu o Ed, me pediu o painel de LED, foi muito legal. E, novamente, tem muitas empresas de painel de LED onde eu moro, e aí eu pude... buscar ali dentro aquilo que ele queria.
porque lá tem um monte. Então, ele falou, não, poxa, essa aqui me atendeu melhor, eu acho que isso aqui vai ser melhor para mim. Eu falei, perfeito. Eu falei, não, acho não, vamos buscar o certeza aqui, né? Então, a gente buscou o que era mais certo ali, para ele fez total sentido, e aí a gente seguiu em frente. Então, se você quer Já achei. painel de LED, onde você procura, Ed? Como é que é o nome da empresa? Triled. Tá, vamos colocar aqui então o link no vídeo para que você que quer um painel de LED para sua empresa, para o seu caminhão de som, vai na Triled. Boa, Triled. No seu Isso, prédio, no seu negócio, na sua loja. A boa da Triled, né? O Ed, quando ele me pediu... Outdoor na rua é muito bom. Ele faz toda a parte de estruturação, né? Então isso foi muito bacana também. Então o Ed, ele falou, olha, não, eu já tenho toda a estrutura, eu preciso só do painel de LED para vir para a gente poder montar, né? Então ele viu uma vantagem ali fazendo um trabalho com a gente, para nós lá. Então foi maravilhoso fazer esse trabalho com eles. E foi mais econômico Com certeza. Eu pedi para ele me explicar um pouquinho, obviamente, a necessidade, quanto que ele estava gastando de custo. Isso é a parte que eu entro na pesquisa, né? O primeiro contato é isso, né? Qual que é o seu budget, quanto que você consegue comprar, qual que é o valor ali que você... Então, ali, quanto mais o empresário, ele... aberto ali para contar e conversar comigo, sentir confiança em mim, que é o que eu tento passar para ele, ele vai ter eu vou buscar para ele. Porque às vezes ele fala assim, eu só consigo tanto, porque ele tá com medo de falar, achando que eu vou encarecer o produto. Não, eu vou buscar ali e obviamente eu já deixo bem claro qual é o preço da minha empresa, né? Que eu tenho ali toda a minha equipe também, que tem os chineses que buscam os produtos ali, enfim, que minha empresa fica lá, então tudo certo. E tá tudo certo, a gente combina ali e as coisas andam certo, vai dar muito certo ali, a gente busca fazer o melhor para o cliente, né? Sempre, o foco é o cliente, né? Então a gente olha ali para ele, olha com muito carinho. Eu sei que estar do outro lado do mundo é difícil, né? Então essa é a diferença, né? Ser o ouvido, ser a boca, ser os olhos do cliente. Então eu filmo, eu faço de tudo para que o cliente possa perceber ali o valor do que ele está fazendo, inclusive custo. Mas eu quero deixar bem claro aqui, às vezes a gente fala assim, só custo é mais baixo, é mais barato, eu consigo. Sim, a China tem um custo melhor, uma rapidez melhor, às vezes até para entregar. Mas a gente tem que olhar para a China também com qualidade. Se você olhar, tipo, não queria falar muito de marca, mas, por exemplo, o meu fone de ouvido, que é da Apple, quando você olha lá dentro da caixinha, tá escrito lá, China. Ela é produzida na China, né? Então, assim, poxa, Apple, né? É uma marca super conceituada no mercado. Então, vamos olhar valor também. Vamos olhar para isso, tá? Eu acho isso importante também. Não é só custo. E isso que eu conversei muito com o Ed no começo. A gente ficou 25 dias ali quebrando a cabeça para chegar naquilo que era interessante versus qualidade, custo e certeza que ia atender a necessidade dele. Isso é o mais importante. Vários níveis de qualidade e preço, né? Perfeito. Eu brinco que lá tem um bolso para todo mundo. Tem bolso para todo mundo. Você quer o mais barato de tudo, você vai ter. Mas sua qualidade... Acompanhar. Entendeu? Vai lá embaixo. Então você tem que entender isso. Isso é muito importante. A China, ela te entrega o que você pede, tá? Você pedir, ela vai te entregar. Mas saiba, a qualidade, depois não reclama da qualidade, né? Uma coisa que eu acho interessante, que é bom para quem é empresário que quer buscar produtos da China, é que você está lá e você é um brasileiro, né? Muitas vezes ele quer importar, não tem um contato lá, aí você precisa falar inglês, aí você não conhece aquela pessoa que está lá do outro lado. Aí fica difícil. Então, com você lá na Action, as pessoas brasileiras podem ter mais segurança. E eu, Naná Boto, para quem me conhece, eu sei da confiança que eu tenho no Anderson e em toda essa galera que está aqui. Porque a gente tem princípios, né? Princípio que nós somos cristãos e a gente não quer fazer aquele jeitinho brasileiro que todo mundo conhece, sempre burlar alguma coisa e levar vantagem em tudo. A gente não trabalha dessa maneira. Isso. Com ética, com responsabilidade, né, e respeito ao cliente.
né? Então, para encerrar o nosso podcast, acabou o nosso tempo, que pena, podíamos falar mais, mas espero que tenha ficado claro para quem esteja nos assistindo, né? E nos procure, nós vamos deixar os links na descrição aqui do vídeo abaixo, né? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês se despedirem, começando pelo Rodrigo e sequencialmente. Ok. Espero que tenhamos aí contribuído bastante para você. E caso você tenha ficado interessado, entre em contato conosco. Será um prazer atendê-los aí, fazer a conexão de vocês aí com a Action, com o Anderson, a sua equipe. Então, façam contato. Muito obrigado. Eu quero lembrar que agora eu também estou nessa parceria, pode me procurar. Isso aí, isso aí. Date. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Anderson, né, na Action, o Anderson me convidou para trabalhar com ele aqui no Brasil, todo o Brasil. Assim, eu não tinha ainda nenhuma experiência nessa área de importação e exportação. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tinham curiosidade. Não necessariamente todos são clientes, né? Mas assim, muita curiosidade em poder ter um negócio aqui no Brasil, ter uma loja virtual, né? Com coisas da China, da Coreia. Eu falei, puxa, que bacana, que legal mesmo, né? Como o pessoal se interessa por essa área. E lá no Brasil do Bem, né? Mais uma vez convido vocês a participarem, os empresários, toda quinta-feira. A gente anuncia a questão da China e sempre tem gente interessada, sempre. No pé de frango, né? Sim. Açúcar. Do açúcar. Poxa, açúcar é 45, açúcar é 7,50, todas as commodities, né? A gente começou a anunciar, a pessoa me mandava mensagem, mas qual é a quantidade? Como é que eu faço? E o pessoal correu atrás, foram atrás. Tudo é uma questão de informação, né? Sim, eu fiquei muito impressionado, porque normalmente nessa área comercial, né, que a gente tem que correr atrás das pessoas. E aqui na importação e exportação, o pessoal que veio procurar, eu tinha fiz. Você vai falar com o Anderson ontem lá. Anderson, tem que trazer do bem. Obrigado, Anderson. Obrigado pela oportunidade. Que isso. Eu que tenho que agradecer a Naná por esse espaço maravilhoso e também por trás das câmeras se mantém a mesma pessoa maravilhosa que me atendeu, que me acolheu também na conversa, foi ótimo. Rodrigo, eu também tenho que te agradecer muito, tá? Foi excelente, me levou para conhecer alguns amigos, né? Isso foi muito importante. E aqui, meu parceiro, Kusek, que me levou para o Brasil do Bem e me apresentou grandes amigos, pessoas que vieram, empresários que vieram com a parte de curiosidade, mas que virou negócio, deu muito certo. E a ideia da Action, ela surge para atender a sua necessidade. Sua necessidade é a mais importante. Eu falo que eu falei muito aqui, né? Mas eu quero mais ouvir do que falar, essa é a ideia. Porque quando eu entendo a sua necessidade, eu posso te ajudar. Quando eu falo demais, eu não vou entender a sua necessidade, então é difícil. Então, você que é a nossa audiência, né? Por favor, nos procura. Procura a Naná, o Rodrigo, o Kusek, me procura. E o que eu puder atender sobre a China e sobre qualquer outra coisa voltada dentro desse mundo de importação e exportação, eu vou te ajudar. Dentro do mundo de pesquisa ou de qualquer outra coisa, também vou te ajudar. Então, fica aqui o meu agradecimento, né? E essa abertura maravilhosa de vocês. Obrigado. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante falar, é que não tem atravessadores nesse negócio. Então, você vai tratar diretamente com a Action. Não precisa você ter uma agência para fazer isso, né? A gente ajuda você, né? E eu vou colocar o link aqui da Action e de todos os parceiros que estão aqui conversando com a gente, que você possa entrar em contato com eles, tá? Podem me chamar, aqueles que têm o meu número, o meu WhatsApp, podem me chamar. Entre também lá pelo Instagram, @tias e tios do Zap. Então, e também tem o nosso portal Na Notícia, onde nós vamos colocar aí mais algumas informações. Agradeço aí a audiência desse povo. Até a próxima em Empreendendo com a Naná.